fique mais fácil de explicar. Então, vamos lá, arquivo abrir, aula 10, nós temos aqui uma imagem chamada, né, de primeira aula desfoque. Vou abrir ela aqui mesmo. Não é a primeira aula, é a primeira aula que nós vimos essa ferramenta. E ela é uma ferramenta que, vamos supor que eu quisesse deixar em foco essa moça aqui, ó, eu passo o desfoque na área que eu quero deixar menos visível, é por camadas também. Quanto mais eu passar, mais desfocado fica. Só que como o meu pincel está muito grande, deixa eu desfazer isso aqui no histórico, ele está desfocando tudo, ele está 900 aqui. Então é ideal que você regule para um tamanho menorzinho. Passar só no rosto dele. Então ele vai desfocar essa parte e vou deixar somente a foto da moça ali em evidência. Lembrando que aqui tem uma resistência, quanto maior a resistência, maior o desfoque, a proporção do desfoque aplicado naquela área. Então é só uma ferramenta onde eu posso definir aonde eu vou desfocar. Nitidez, isso aqui deixa a imagem como se fosse pixelizada, né? Um pouco mais nítida. Então se você passar demais, deixa eu aumentar aqui o tamanho do meu pincel. Ele vai exibindo para você ali, ó, uma nitidez maior. São mais números de pixels, na verdade, daquela área. Percebam aí, ó. Quanto mais eu clicar, mais pixels ele vai apresentar ali. Se a resistência for maior, ele vai mostrar mais ainda. Então ele dá uma nitidez na imagem, mas isso tem que ser utilizado de forma considerável. Você não pode sair clicando em tudo não. Repara aqui, ó, que ele vai ganhar uma nitidez maior aqui no terno dele. Então você clica uma vez e passa. Ele dá até uma clareada, ele dá uma melhora dependendo da área. Uma ferramenta que exige mais prática e ela não é difícil de aplicar, mas ela exige uma técnica maior. E aqui a ferramenta borrar que nós usamos aí, né, nas aulas anteriores a essa. Aqui eu tenho ferramentas para clarear e escurecer uma área. Então, ferramenta de superexposição, né? Se eu passar várias vezes, repara lá, ele vai clareando. Superexposição. Subexposição, aliás. Superexposição que escurece. Então, subexposição clareia, ó, é a outra. Superexposição escurece uma área. Isso aqui nós vamos usar posteriormente em aulas aí onde nós tivemos criando uma maquiagem digital um pouquinho mais avançada. Nós vamos utilizar para fazer, por exemplo, pintar, né, os cílios, um escurecimento aí ao redor dos olhos. Podemos utilizar ela porque ela tem esse fim aí. Então vamos aqui para nossa ferramenta de esponja. Isso aqui serve para saturar uma imagem, né? Ou remover a saturação, que é mais comum, ou saturar, que é para aplicar maior saturação. Deixa eu desfazer aqui pelo histórico tudo que foi aplicado nessa imagem e dar um Ctrl mais aqui para aproximar. Vamos fazer, por exemplo, no terno da moça. Se eu deixar remover saturação, clicar e arrastar algumas vezes, se bem que cor preta aqui ele não vai me dar uma saturação boa não. Deixa eu abrir uma outra imagem para que fique mais fácil de explicar. Pode ser essa imagem aqui do cachorro mesmo. Vamos visualizar através dela. Então olha lá, eu estou clicando em remover saturação e ele vem removendo a cor do pelo, como se ele fosse tirando ali para mim aquela cor. Olha aqui que aqui ele vai deixando branco. Olha na boca, por exemplo. Então ele retira a cor. Quando eu aplico saturar, ele vai recolocando a cor naquela área. Olha como é que vai ficar um rosa mais escuro agora. Então saturação é tonalidade, intensidade da cor. Eu posso tanto remover utilizando a esponja, quanto acrescentar saturação em uma área. Aqui na língua do cachorro ficou bem fácil de entender isso aí. É uma ferramenta até útil, bacana, aí, dependendo do projeto você pode utilizá-la, né, para aplicar. Aqui a ferramenta caneta, que eu já mostrei que serve para fazer uma marcação, né, uma seleção, ou desenhar uma forma aí dentro de um projeto. É muito boa para seleções que exigem curvas. Aqui ferramenta caneta de forma livre, onde você desenha pontos aqui, ó, clica, segura e arrasta, e não por forma de clique como a outra caneta. Ele faz como se fosse o laço, a ferramenta laço inicial, onde você tem que ter uma boa coordenação. Você também pode com o botão direito e criar uma seleção assim como a outra, da mesma forma. Porém, você cria um objeto ali, um desenho de forma livre. Adicionar ponto de ancoragem e remover ponto de ancoragem são esses pontinhos que você, quando clica, ponto de ancoragem é quando você pega a ferramenta de caneta, ó, e clica. Então é para poder adicionar ou remover esses pontos aí que você faz com a ferramenta de caneta. E aqui ferramenta converter pontos, que você pode dar um clique em cima de uma
forma feita, né, ou de uma seleção feita com a ferramenta de caneta e converter elas, ó, trabalhar em cima desses pontos aqui. Então você pode fazer uma curvatura, mudar a posição, é mais modelar mesmo o projeto que foi feito e gerado através da ferramenta de caneta. Aqui ferramentas de texto, que nós também já vimos e trabalhamos, né, ele está carregando para iniciar a ferramenta, então botão direito, e aqui eu tenho o texto horizontal, vimos ele, o texto vertical também, e ferramentas de máscara de texto horizontal e texto vertical. Vou pegar uma dessas ferramentas de máscara, se eu não mostrei ainda, vou dar um clique para digitar aqui com ele. Então vou colocar, por exemplo, aqui, ó, pode ser o nome da escola, né, Octopus, que é o nome do curso, ele vai gerar um texto com aquela aparência de máscara. Repara aqui, ó, que ao confirmar, ele deixou uma área de seleção aonde eu fiz ali o texto. Então posso dar um Ctrl J, por exemplo, gerar uma camada com aquela área já desenhada. É uma ferramenta interessante, depois a gente vai aplicar também em um projeto aí mais para frente. Aqui tem ferramentas para selecionar o demarcador, né, e fazer essa ferramenta também de seleção direta, tudo isso para trabalhar junto com esses marcadores aqui que nós fizemos. Então eu faço uma seleção de um desses pontos do meu demarcador, que foi essa área. Às vezes eu criei uma área com demarcador, quero posicionar, fazer algumas alterações, e ela é uma ferramenta que seleciona o meu demarcador. E essa outra aqui também faz uma seleção direta e possibilita você clicar no ponto, ó, vou clicar nesse ponto aqui, por exemplo, e fazer uma alteração nele. Pronto, cliquei nele, posso clicar e arrastar. Então elas são ferramentas também que trabalham com os pontos de ancoragem gerados aí pela ferramenta caneta. Não costumo utilizar muito não. Aqui ferramentas de formas que nós chegamos a ver, principalmente nas primeiras aulas, onde eu expliquei recursos utilizando ela. Ferramenta de posição da imagem, se eu der um zoom aqui, essa ferramenta passa a ser útil, embora eu não uso ela porque eu prefiro apertar, né, eu estou com outra ferramenta, eu pressionar a barra de espaço, ele vem para ela. Então consigo utilizá-la através de comando, é mais fácil. Ferramenta girar a visualização, isso aqui precisa ele fala aqui, ó, que janela de documento com OpenGL ela esteja ativada. Eu consigo girar nessa visualização. Essa ferramenta, se eu clicar lá, ele não vai deixar eu utilizar porque eu preciso de estar com o documento OpenGL ativado, que isso aí exige um processamento gráfico. Para você poder ativar esse modo, e aqui editar nem todos dão. O meu, por exemplo, não dá. Editar preferências, desempenho. Aqui em desempenho vai ter aqui, ó, usar processador gráfico. O meu não tem esse processamento gráfico. Geralmente, se você tiver uma placa de vídeo no seu computador, você vai poder ativar essa opção e trabalhar com essa rotação aqui, que é a girar a visualização. Ele vai poder girar a visualização aqui da imagem, né, mantendo aí uma perspectiva melhor da visualização do seu projeto. Então isso aqui não tem tanta diferença não. Aqui é a ferramenta de zoom que eu posso aproximar, afastar, botão direito, ajustar a tela. Prefiro utilizar comandos como eu ensinei, Ctrl menos, Ctrl mais e Ctrl 0. Então às vezes você perder tempo pegando a ferramenta não é uma coisa útil não. Então é mais fácil fazer e aplicar dessa forma.